Josué, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro da lei. Antes, medita nele de dia e noite, para que te tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, nós vamos ver hoje que a confiança em Deus é um elemento importante, tá? E não só a confiança, ou a confiança em Deus, mas a confiança em Deus e a coragem diante dos desafios. Então, para vencermos os desafios dessa vida, é necessário esses dois elementos. Primeiro, confiança em Deus e coragem diante dos desafios dessa vida. Na teologia bíblica, ou na teologia, melhor dizendo, teologia sistemática, nós temos uma matéria chamada tipologia. O que essa matéria explica? A tipologia bíblica é o estudo das figuras e símbolos que estão na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, mas também pode ser feito no Novo, com os quais Deus procura mostrar por meio de coisas terrestres as coisas espirituais. Em outras palavras, a tipologia bíblica, ela afirma que uma pessoa, coisa ou acontecimento do Antigo Testamento tem sentido simbólico, prefigurando uma realidade que se manifesta no Novo Testamento. Calma, vou explicar. Alguns exemplos. Adão, no Antigo Testamento, ele é uma figura de Cristo no Novo Testamento, o novo Adão. O dilúvio, no Antigo Testamento, representa ou é uma figura do batismo no Novo Testamento. O maná, no Antigo Testamento, é uma figura ou um símbolo do que nós chamamos de Eucaristia ou ceia no Novo Testamento. Tá? Então, nós vamos ver vários elementos. A Páscoa, que na verdade é a ceia, e outras coisas mais que simbolizam. Nós temos aqui nesse texto que nós lemos, uma tipologia muito clara e muito usada. Josué, ele é um tipo de Cristo. Então, Josué, por que ele é um tipo de Cristo? Porque ele foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel até a terra prometida, a Canaã. Por que ele é um tipo? Porque Jesus também foi enviado por Deus Pai para nos conduzir à Canaã celestial prometida por Deus para os que o amam. E quando nós estudamos a etimologia da palavra Josué, do nome Josué, é muito mais interessante ainda. Porque Josué e Jesus possuem a mesma raiz etimológica, que é Yeshua, que significa Deus é Salvador. E interessante que Josué, o nome dele não era Josué. Se você voltar lá no livro de Números,
capítulo 13, versículo 8, você vai ver que esse Josué ele é chamado de Oséia ben Nun, que é Oséias, filho de Nun. E Moisés troca o nome dele, muda o nome dele, lá na frente, em Números capítulo 16, capítulo 13, melhor dizendo, no próprio capítulo 13, no versículo 16, chamando ele agora de Yeshua ben Nun, ou seja, Josué, filho de Nun. Porque Josué seria aquele quem Deus ia escolher para liderar o seu povo rumo à terra prometida, que é Canaã. Ou seja, Deus estava salvando o seu povo no Antigo Testamento, ao exemplo que ele está salvando o seu povo no Novo Testamento, enviando Jesus para liderar-nos, para nos levar a Canaã celestial, ao céu, ao novo céu e nova terra. Então, para nós entendermos um pouquinho do que está aqui, uma pergunta para você meditar, para você pensar qual é a tua ação ou reação, ou o teu sentimento, quando você está diante de um grande desafio, diante de uma grande responsabilidade? Eu quero dar alguns exemplos para ficar mais claro para você. Imagine que você foi chamada para uma promoção na empresa que você trabalha, ou no local que você trabalha, e este cargo é um cargo de alta responsabilidade. Você estava cargos abaixo, com responsabilidades abaixo, e agora foi lhe oferecido uma grande responsabilidade, uma responsabilidade imensa naquela empresa. Qual é a tua ação ou reação diante disso? Ou mais, qual foi a tua reação quando chegou aquele dia, para os que são casados, aquele dia de você chegar diante do altar e dizer para o padre e para o pastor que agora você queria ser uma só carne com aquela outra pessoa? E não é só o sim que estava presente, mas é assumi-la, cuidá-la ou cuidá-lo, zelar, né? É a responsabilidade de ser marido e mulher. É quando você projetou lá dentro do seu planejamento ter um filho. Como foi isso? Ou jovens que escolhem sair da casa dos pais para morarem só, assumir responsabilidade de pagar conta, assumir responsabilidade de fazer compra, assumir responsabilidade de cuidar da casa. Como foi a tua reação diante disso? Ou se você não passou por nenhuma dessas, eu te aconselho a pensar direitinho e entender. Dá medo? Dá pânico? Dá um sentimento de eu não vou conseguir? Como é isso? Nós vamos entender um pouquinho disso olhando para Josué, mas não só olhando para Josué, mas levando isso para o cerne desse texto, que é Cristo. Então vamos ver aqui um pouquinho dessa história. Quero lembrar que antes dessa passagem aqui, Josué está recebendo do Senhor uma grande responsabilidade, e a responsabilidade que ele está levando nas costas é imensa. Por quê? Porque ele sabe quem ele está substituindo. Lembra? Deus enviou Moisés para o Egito, né, para que Moisés, então, diante de Faraó, pedisse a libertação do povo, a liberação do povo para cultuá-lo. Isso depois de 10 pragas e tanto prejuízo para o Egito foi feito, o povo foi enviado ao deserto. Deus, então, cuidou daquele povo, protegeu aquele povo não só dos egípcios, mas de todas as outras nações. Aquele povo foi sustentado com alimento, com água, foi sustentado com o calor para não morrer de frio à noite e com a sombra da nuvem para não morrer congelado diante do sol do dia. Aquele povo foi cuidado e Moisés sempre esteve na liderança daquele povo. Josué era apenas um líder, era o capitão de guerra. Ele não era o líder daquele povo. Então, quando Moisés morre, quando Deus chama Moisés para o Monte Pisga e diz para Moisés que ele não entraria na terra por causa daquele pecado que Moisés cometeu quando o povo teve sede. E Deus falou para Moisés, bate na rocha e ela vai dar água para esse povo beber. Moisés foi lá e bateu na rocha 3 vezes. E a rocha, nós entendemos no Novo Testamento, que essa rocha do Antigo Testamento, ela representava Cristo. Por causa desse pecado, Moisés, então, não pôde adentrar a terra prometida, e Josué agora está liderando este povo. Josué agora é chamado por Deus para liderar este povo na conquista da terra prometida. Então, nós devemos aqui ressaltar algumas coisas importantes desse momento de transição e os desafios envolvidos.
Josué, então, está diante de uma transição. Moisés, que até aqui, durante quase 40 anos, liderou esse povo, e Josué foi sempre o capitão de guerra, Josué agora vai ter uma responsabilidade muito maior do que falar com soldados, do que afiar espadas, do que preparar flechas, do que moldar os escudos, do que fazer planejamento de guerra. Ele vai ser o líder desse grupo. É ele quem vai ser o homem que vai entrar na terra prometida conforme Deus prometeu aos seus pais. Que responsabilidade, Moisés! E Josué sabe que ele está levando sobre si um grande peso, uma grande responsabilidade, um grande desafio. Bom, nós precisamos entender um pouquinho de quem era Moisés. Quem era Moisés? Porque é fácil substituir alguém. Às vezes, né, a gente pensa que é fácil substituir alguém. E não é fácil substituir alguém, meus irmãos. O livro de Deuteronômio diz que sobre Moisés que não houve na terra homem igual Moisés, manso e que o Senhor se agradava. Olha a responsabilidade de Josué. Josué vai ter que substituir um homem que a Bíblia diz que não houve outro homem na terra manso como Moisés e de quem o Senhor se agradara. Que responsabilidade. Irmãos, não é fácil. Quando eu assumi aqui a igreja de Dionísio, e eu fui conhecer um pouquinho da história e conversei um pouquinho com os demais evangelistas que passaram por aqui, eu vi que não era fácil assumir uma igreja que já teve aqui Jefferson, Tiago, Cliver, quem mais? Faltando mais um aí. Então não é fácil substituir quem já passou por aqui. Não é fácil. Eles plantaram, eles cavucaram a fundo, deixaram raízes, criaram estruturas, cuidaram de vocês, lá no comecinho, quando tudo era difícil. E quando eu chego no momento mais fácil da igreja, no momento de colher os frutos que estão começando a dar, eu olhei para trás e falei assim, não é difícil, não vai ser uma tarefa fácil, vai ser muito difícil, porque houve homens lá atrás com muita responsabilidade antes de mim, que suaram a camisa, calejaram seus joelhos de orar, trilharam por essas ruas de Dionísio falando da palavra do Senhor, alguns até não faltavam em funeral, como é o caso do Jefferson, né, que sempre estava no funeral ali, morreu alguém, ele estava lá. Eu ainda não cheguei a essa fé do Jefferson, espero ter. Mas não é fácil substituir alguém que deixou um bom legado. Não é fácil. Josué sabe que não será fácil substituir um homem manso, um homem de quem o Senhor se agradara. Irmãos, e quando a Bíblia fala disso, olha, nós temos que lembrar algumas coisas. Esse povo de Israel deu dor de cabeça para Moisés. Desde o princípio, acabou de ser liberto, esse povo já estava reclamando, estava com saudade de cebola, de alho e de folhas do Egito. Esse povo estava, era melhor morrer no Egito do que morrer aqui nesse mar. Era melhor ter ficado no Egito, porque lá nós tínhamos, não faltava nada para nós, agora vamos morrer nesse deserto. Vamos morrer de sede, porque Deus não gosta da gente. Moisés está demorando para voltar, vamos criar um ídolo aqui, queremos um ídolo, porque esse Moisés, nós não sabemos onde ele foi. Esse povo deu trabalho para Moisés. Moisés precisava ter essa característica manso. E Josué era um capitão de guerra. Imagina, como um capitão de guerra. Manso que, né, não é. Precisa ser austero, precisa ser valente, precisa ter uma autoridade. Então ele sabe que não é uma tarefa fácil. Porque esse povo era um povo obstinado, era um povo que sempre balançava para pecar contra o Senhor. Então, há uma transição sendo aqui feita muito importante. E somente com a confiança em Deus, Josué conseguiria levar este povo à terra prometida. Meus irmãos, Jesus sabia que a tarefa dele também seria difícil. Conduzir um povo inclinado ao pecado, conduzir um povo que o rejeitaria, conduzir um povo que pediria a sua morte numa cruz,
Mas Jesus confiou no plano de Deus. Jesus confiou que Deus iria cumprir aquilo que ele prometera, que era salvar o seu povo. Portanto, nós não podemos ser diferentes. Diante daquilo que Deus nos prometeu, diante daquilo que Deus disse que ia fazer na nossa vida, nós precisamos confiar no Senhor. Que assim como ele cumpriu a sua promessa com Josué, assim como ele cumpriu com Jesus, Deus, o nosso Pai, cumprirá conosco aquilo que ele prometeu. Nós não temos como não confiar no Senhor. Josué precisava de coragem diante dos desafios. Ah, que desafio Josué teria pela frente. E o primeiro viria logo após esse capítulo que nós lemos, quando aquele povo já ia se desviar de novo dos caminhos do Senhor. E Josué já tinha aqui um indício de como era esse povo. Diante de tudo que ele viu, ele próprio viu esse povo, como esse povo ele era um povo obstinado a sempre ir contra a palavra do Senhor. Nós vimos alguns domingos atrás que Josué e Caleb, mais 10 espias, foram ver a terra, foram espiar a terra, foram verificar se a terra, como que era a terra, e trouxe o relatório. Os 10 trouxeram um relatório pessimista. Josué e Caleb trouxeram um relatório otimista. E o Josué viu ali diante dos seus olhos o povo dizer: ah, nós não vamos conseguir. Lá eles são gigantes. Os seus cachos de uva são imensos. Não vamos herdar. E começaram aquele pranto, começou aquele choradeira danada. Josué viu isso. Então Josué precisaria de coragem. Precisaria ser corajoso para enfrentar os desafios que haveriam pela frente. De conduzir um povo que é obstinaz de coração. Um povo que ainda não se livrou da idolatria do coração. Um povo que ainda não aprendeu a confiar em Deus. Um povo que ainda não estava disposto a servir ao Senhor pelo que Ele é. E por que Josué está assim, meus irmãos? Em uma passagem que Josué liderou o exército de Deus, em que eles foram entrar em guerra com uma cidade. E por que Josué precisava de coragem, melhor dizendo? Porque logo após ele iria enfrentar uma das passagens que Josué viu de fato que a coragem era importante, que confiar em Deus era importante, quando Israel enfrenta um exército de apenas 500 soldados e o exército de Israel era muito maior numa guerra contra o exército da cidade de Ai. Então eles olharam lá e falaram assim: poucos soldados, vamos mandar somente um número X de soldados, porque são pouquinhos. Meus irmãos, Israel tomou uma surra daquelas. Israel perdeu assim, para 500 soldados da cidade de Ai, Israel tomou uma surra violenta, perdeu o rumo. E voltaram para casa e Josué ficou dizendo: mas Senhor, o que aconteceu? Por que isso? O que aconteceu? Nós estamos servindo ao Senhor, por que nos aconteceu isso? Então Deus fala com Josué que havia algo acontecido no meio do povo que foi um empecilho para que Israel perdesse a guerra. Então foi descoberto que um homem chamado Acã, diante de uma das vitórias do povo de Israel, pegou alguns despojos que o Senhor disse que não era para pegar, dentre eles uma capa muito valiosa, e escondeu lá na sua tenda, no chão, cavou, enterrou lá e guardou. E aquilo foi maldição para Israel. E Josué viu que realmente coragem era o que ele precisava. E ele precisava ter autoridade para liderar aquele povo que ainda era um povo desobediente ao Senhor. Jesus Cristo precisou de coragem também. Ir para aquela cruz não era fácil. Enfrentar aquela cruz por um povo que o rejeitou, por um povo desobediente, por um povo que ainda não aprendera a servir a Deus pelo que Ele é. Jesus precisou de muita coragem. Por isso, nos seus momentos finais, Ele ora a Deus Pai, pedindo ao Senhor que, se possível, passasse dele aquele cálice, mas que, todavia,
fosse feita a vontade de Deus. Jesus estava ali se fortalecendo para um momento difícil da sua vida, que era enfrentar uma cruz, para ser o líder que iria conduzir o seu povo na jornada espiritual até a Canaã celestial. Meus irmãos, somos chamados também para sermos corajosos. Não conseguiremos êxito, não venceremos os desafios dessa vida sem coragem. Deus não nos chamou para sermos fracos no dia da adversidade, no dia em que as coisas não funcionarem como nós esperávamos que funcionassem. Nós somos chamados por Deus para ter coragem, para sermos homens e mulheres corajosos, para enfrentarmos as dificuldades. E quando nos falta isso, é em Deus que precisamos buscar. É em Cristo que precisamos buscar essa fortaleza. Os versículos 1 e 2 nos ajudam a pensar nisso. Quando Deus disse que depois da morte de Moisés, servo de Nun, diz o Senhor, Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Então aqui nós vemos que há um chamamento. Deus chama Josué para ser o substituto de Moisés. Meus irmãos, Deus continua chamando, ou Deus continua nos chamando para a obra. Ou melhor, Deus continua chamando para a obra líderes de todas as gerações. Você é chamado por Deus para uma obra nessa igreja. Deus não te colocou aqui para ser apenas um frequentador, alguém que vai entrar e sair por essas portas. Deus chamou você para te usar nessa obra, para você ser um instrumento dele. Ah, mas eu não tenho coragem. Deus vai te encorajar. Deus vai te dar coragem. Confie no Senhor. Descubra como você pode ser uma bênção para essa igreja. O chamado de Josué, nós podemos aplicar para a nossa vida, que Deus continua nos chamando. Deus continua nos vocacionando. Alguns para o ministério, para a pregação. Outros para tocar instrumentos. E nós temos instrumentos de sobra, esperando alguém que queira fazer parte desse grupo. Deus está chamando gente para dar aula de escola dominical. Deus está chamando pessoas para liderar pequenos grupos. O Senhor está chamando pessoas para trabalhar com discipulado, com aconselhamento. Deus está nos chamando. E nós, assim como Josué, não podemos recusar o chamado do Senhor. Só recusaremos se nós olharmos para as nossas limitações. Mas quando nós nos fechamos para as nossas limitações e olhamos para o Senhor, então nós vamos ver que Ele nos capacitará daquilo que Ele quer em nossa vida. Versículo 2 diz: Moisés, meu servo, é morto. Levanta, pois, agora, passa esse Jordão, e tu e todo o povo, a terra que deu aos filhos de Israel. Meus irmãos, Deus comissionou Josué para liderar aquele povo. Foi Deus quem comissionou ele, Deus quem deu esta missão a ele. Note, você acha que Josué pensaria, no melhor dia dele, ele pensaria que seria ele que iria substituir Moisés? Não. Josué estava confiante que Moisés é quem iria conduzi-los até a terra prometida. Aliás, até o próprio Moisés achava isso. Até o próprio Moisés tinha essas convicções. Mas quando Deus nos comissiona, Deus cuida de nos colocar aonde Ele quer. E não importa se em algum momento nós não nos vimos como um líder ou como uma liderança na igreja. O Senhor, Ele nos chama, Ele nos comissiona para aquilo que Ele quer. Então, cada um de nós tem um chamamento, temos um propósito na obra de Deus. E não pense você que Deus não está te chamando. Talvez, e só talvez, você já ouviu Deus te chamar. Talvez Deus já te chamou, como Samuel, né? Uma vez, 2 vezes. Calma, está chegando a 3ª vez que Deus te chamará. Não recuse o chamado do Senhor. Nós temos muita alegria, meus irmãos. Por exemplo, de ter um Heitor aqui no nosso audiovisual. Quando chamei o Heitor para participar desse trabalho conosco,
Eu fiquei muito feliz, comentei com a dona Zilda. Ele não pensou duas vezes, falou, quero. Antes de eu terminar a frase, ele falou, sim. Isso é muita alegria, porque quando Deus chama, nós não podemos recusar o chamado de Deus. Se Deus tem te chamado para trabalhar, não hesite em ouvir a voz do Senhor. Ah, mas eu não quero falar na frente de todo mundo. Quem disse que só tem trabalho de microfone, de frente das câmeras? Não. Nós temos jovens que precisam ser aconselhados. Nós precisamos visitar as pessoas, e não é só eu que vou visitá-los. Nós precisamos aconselhar aqueles que vão enfrentar a vida no futuro. Nós precisamos visitar os nossos irmãos mais idosos. Nós precisamos aconselhar as nossas irmãs que sofrem com as suas crises da vida. Nós temos muito trabalho para fazer. Essa igreja, ela está apenas nascendo neste local. Muitas coisas podem ser feitas aqui ainda. Há trabalho, há muito trabalho. Se você quiser saber o que tem para fazer, depois do culto, me chama para um café que a gente conversa. Tem bastante coisa, tenho certeza que alguma coisa tem para você fazer aqui na igreja. Meus irmãos, versículo 3 a 5, Deus então faz a promessa a Josué. Vejam só, Deus não nos chama sem antes dizer o que Ele quer de nós. Deus nos chama e diz o que Ele quer de nós. Então, versículos 3 e 4, o Senhor diz, todo lugar que você pisar a planta do seu pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Deus então reafirma com Josué a promessa da terra prometida. Ele estabelece ainda, inclusive, a confiança na sua fidelidade. Então, Josué estava aqui sendo relembrado daquilo que Deus já havia prometido. Deus prometeu, falou com Moisés e agora está reafirmando para Josué. Josué, toda a terra que você pisar a planta do seu pé vai ser sua. Confie. Se você for lá desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, o poente, será teu. Depois a gente vai ver lá no final do livro de Josué, que Josué, juiz, dizendo que o povo, assim, eles deixaram de conquistar a terra porque eles pararam. Eles conquistaram tudo. Aonde eles pisaram, de fato, virou terra dos judeus. Virou assentamento do povo de Israel. Quando eles pararam, então, parou-se as conquistas. O que diga de sinal não era a vontade de Deus. Então, Deus reafirmou essa promessa. Como nós podemos aplicar isso? Devemos confiar nas promessas de Deus. Até os dias de hoje, para nós. Devemos confiar nas promessas de Deus. Deus nos prometeu algo muito maior do que as coisas que nós almejamos nessa terra. Deus prometeu a nós que nós vamos entrar na terra prometida, Canaã celestial. E não importa se está demorando 100 anos, 200 anos, 500 anos, 2.000 anos, não importa. Nós temos que crer que nós vamos entrar na Canaã celestial, que ela é para nós. E nós vamos entrar por ela, ou hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, ou mês que vem, ou ano que vem, ou depois da nossa morte. Mas nós iremos entrar. Nós precisamos crer nisso, que nós iremos entrar. Como diz aquele corinho antigo, né? Caminhando eu vou para Canaã. E nós vamos caminhando, meus irmãos, porque é uma promessa feita por Deus para nós. E nós não vamos ficar de fora dessa promessa. Nós vamos herdar essa terra, porque nós confiamos em Deus, porque não nos faltará coragem para essa caminhada. Versículo 5 diz, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus promete estar com Josué, dando-lhe segurança. E assim o Senhor fez com Josué. Nenhuma nação subsistiu ao comando de Josué.
Josué derrubou, através da liderança de Josué, Jericó, os muros de Jericó caíram ao chão. Reis foram derrotados, cidades foram conquistadas, exércitos foram vencidos, porque Deus não desamparou o seu servo Josué. Deus prometeu que estaria com ele todo o tempo, e Deus estava com ele todo o tempo. Meus irmãos, a presença de Deus em nossa vida é quem nos encoraja, é quem nos dá segurança para esses dias que estamos vivendo. Quando nós fomos chamados pelo Senhor, quando Deus nos colocou no seu caminho, na sua obra, também foi nos prometido que nós não ficaríamos sós, que Ele não nos desampararia. E Deus não tem desamparado o seu povo. Você não está só. Diante das lutas dessa vida, diante das conquistas que ainda virão pela frente, diante das lutas que você vai enfrentar ou está enfrentando, Deus não está te deixando só. O Senhor é contigo. O Senhor é conosco. O Senhor não nos desampara nos momentos em que nós estamos enfrentando as grandes batalhas da nossa vida. Você sabe do que eu estou falando? No momento da luta, no momento da adversidade, no momento da tribulação, Deus se fez presente, estendendo as suas mãos, estendendo o seu poder sobre nós, para que nós não tivéssemos sido vencidos pelo inimigo de nossas almas. E nós estamos de pé. Esta é uma prova de que Deus foi conosco. É uma prova de que Deus é conosco. Estamos de pé. Estamos firmes. Não por causa da sua força. Não por causa da tua sabedoria e da tua inteligência. Nós estamos falando de um homem que tinha estratégias de guerra. Mas ele sabia que as suas estratégias seriam vãs se não fosse a confiança em Deus. Você sabe que não foi pelo seu braço, que não foi pela sua força, mas foi pela força do Senhor que te deixou vencer as batalhas, e você está de pé aqui hoje para glorificar o nome do Senhor. Versículos 6 a 9, então nós vemos Deus exortando agora o povo, e a Josué também. Versículo 6 diz: esforça-te. E por 3 vezes o Senhor diz: esforça-te, né? E coragem. Versículo 6, 8 e 9. O Senhor diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Deus encoraja Josué a ser forte e corajoso. E notem, o Senhor está falando para um chefe de guerra, para um capitão de guerra, alguém que liderava o exército quando Moisés era vivo. O Senhor está dizendo para ele ser forte e corajoso. Parece uma ironia. Como que Deus está pedindo para um capitão de guerra, para um cara que liderava o exército, o maior exército da época, um dos maiores exércitos que depois se firmaria, ser forte e corajoso? Estranho, né? Mas Deus sabe que Josué precisa ouvir isso, que ele vai precisar ser forte, porque esse povo vai fazer com que Josué, em alguns momentos, perca a sua força. Como foi no evento de Ai, como foi em alguns outros eventos. Josué vai precisar ser forte e corajoso, para lá na frente ele dizer assim: então vocês estão achando que vocês podem pecar contra Deus? Ok, então vamos aqui. Quem está contra eles, está a favor de mim, fica desse lado, porque eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Precisa ter coragem para fazer isso. Precisa ter coragem para enfrentar os rebeldes. Precisa ter coragem para desafiar aqueles que são idólatras no seu coração. Josué, então, vai ter que ser corajoso para dizer: santificai-vos. O Senhor vai passar no meio de vós. Ele vai precisar ser corajoso. Deus nos chama para ser corajosos em nossa fé e nossa missão. A nossa fé, para exercer a fé em Cristo, para exercer a nossa fé hoje, irmãos, nós precisamos ser corajosos. Precisamos ser fortes. Vivemos num mundo hostil à fé cristã. O inimigo, ele todos os dias trema contra a igreja de Cristo.
E nós não podemos nos acovardar durante o dia em nos escondermos ou esconder a nossa identidade, em não querer mostrar quem somos diante das adversidades. Você precisa dizer: não, eu sou cristão, eu creio em Deus, o Senhor é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente, no tempo da angústia eu não vou temer. Não podemos nos mostrar fracos no dia da adversidade. Precisamos ser fortes. Fomos chamados para ser corajosos, para enfrentar as dificuldades. Porque o exemplo que nós temos é o exemplo de Cristo, o nosso Senhor. Nos momentos de maior angústia, no momento de maior aflição, aonde até os seus amigos lhe abandonaram, aonde aqueles que partilharam o pão e o vinho com ele, aonde aqueles que presenciaram os seus milagres o abandonaram. Mas Cristo permaneceu firme na sua missão. Ele até o final, ele permaneceu corajoso e não titubeou diante daquilo que estava para acontecer. Ele não negou a sua missão. Portanto, nós não temos o direito de negar a nossa missão. Nós não temos o direito, como o próprio Cristo disse, aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de seguir ao Senhor. Nós somos chamados para representar Cristo nessa terra. Nós somos chamados para pregar o Evangelho do Reino. Nós somos chamados para dizer para as pessoas que Jesus Cristo vai voltar e buscar a sua igreja. Que aqueles que se rebelarem contra a lei do Senhor, eles vão perecer. E não podemos ter medo de dizer isso. Não podemos nos acovardar. Quando a gente olha para os exemplos do mundo, eles não têm medo de dizer quem eles são. Eles não têm medo de propagar as suas ideologias. Eles não têm medo de cantar suas canções. Eles não se envergonham da sua postura de vida. Eles fazem isso e mostram para todo mundo como eles são. Aí nós, que somos chamados das trevas para a luz, nós que carregamos o nome santo de Jesus Cristo, nós escondemos a Bíblia, não o livro físico, mas a palavra, e ficamos ali como o 007, um agente secreto. As pessoas morrendo no pecado, o mundo caótico e nós ali, chupando cana, como se nada tivesse acontecido, como se nós não tivéssemos a responsabilidade de lidar com essa situação, como se Deus não nos tivesse chamado para pregar o Evangelho. Covardes que somos. O Senhor está dizendo para Josué: seja forte, não seja covarde. Esforça-te, tenha bom ânimo. Você vai herdar a terra que eu prometi aos seus pais. O Senhor está dizendo: você vai herdar a terra. Aqui é um imperativo, ou seja, uma certeza. Nós temos também um imperativo a ser seguido. Cristo disse que Ele já foi preparar lugar para nós e que nós vamos ser salvos. Mas nós não podemos nos acovardar. Versículo 7. Então somente esforça-te, de novo aqui, esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Josué precisava ser exortado, aqui a exortação precisava ser orientado a obedecer à lei de Deus, porque era essencial para o sucesso. Para que Josué tivesse êxito na sua missão, ele precisaria obedecer à lei do Senhor. E olha que interessante, Deus diz: obedeça à lei, conforme o meu servo Moisés te ordenou. Olha a responsabilidade lá de Josué, lá do começo. Porque Josué
precisaria ouvir do Senhor que ele deveria ter bom ânimo e se esforçar. Não é fácil substituir um homem como Moisés. E não é fácil Deus lembrar você que você deve ser como Moisés. É difícil. É como se você estivesse liderando algo e alguém dizendo assim, olha, fulano fazia assim, fulano fazia daquele jeito, fulano fazia daquilo que você está substituindo. E por mais que às vezes, meus irmãos, pareça até desrespeitoso quando alguém cita quem você está substituindo, quando nós substituímos alguém, nós temos que lembrar que alguém passou e deixou um bom trabalho. E se aquela pessoa está sendo citada, então é porque ela foi um bom modelo. Ela foi alguém que deixou bons frutos, melhor dizendo. Alguém que deixou um legado. Então, ao invés de entristecer-se, ao invés de se indignar, procure saber o que aquela pessoa fez e tente fazer melhor. Josué não se importa de Deus lembrar que ele está substituindo Moisés. Se Moisés, era um homem que obedecia à lei do Senhor, e o próprio ordenou a Josué para que ele não se desviasse da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, então Josué deveria fazer isso. Meus irmãos, a fidelidade à palavra de Deus é crucial para a nossa vida e para o nosso ministério. Se você quer ser bem-sucedido ministerialmente, liderando alguma coisa na igreja, se você quer ser bem-sucedido na sua vida, gerenciando a sua família, sendo uma mãe exemplar, um pai exemplar, uma avó exemplar, sendo um irmão melhor, sendo um filho obediente, se você quer ter êxito na sua vida profissional, obedeça a palavra de Deus. Se você obedecer a palavra de Deus, não se desviando dela, você vai ser bem-sucedido. Então tem alguns coachings ou algumas pessoas da área motivacional que diz 7 passos para o sucesso, 15 passos para uma vida vitoriosa, 5 passos para uma vida feliz. A Bíblia te apresenta um passo para a vida próspera e feliz. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus e você vai ser bem-sucedido. Não se desvie dela e você terá êxito. Não se aparte dela e você será alguém que vai prosperar naquilo que você fizer. É simples. Não precisa dos 15 passos, dos 7 passos, dos 10 passos, ou dos 5 que seja. Siga esse que as Escrituras nos dão. O versículo 8 diz para ele, não se aparte da sua boca o livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Josué, ele tinha aqui uma missão. Ele sabia, ou Deus estava orientando a importância da meditação constante na palavra de Deus. Meus irmãos, nós não podemos ser conhecidos como a geração que abandonou a palavra de Deus. Nós não podemos ser conhecidos como essa geração. Algumas pesquisas recentes apontam que a nossa geração é a que menos lê a Bíblia. A nossa geração é a geração que não pratica devocionais em família. Que a nossa geração não consegue citar os 10 mandamentos sem lê-los nas Escrituras. Que alguns textos e alguns nomes da Bíblia são desconhecidos para a maioria dos crentes. Meus irmãos, nós não podemos ser conhecidos como essa geração. Nós precisamos mudar esse quadro. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Precisamos fazer jus à missão que fomos chamados. Eu disse de manhã, vou repetir de novo, com todo carinho. Se você não tem o hábito de fazer devocional, se você não tem o hábito de leitura diária na Bíblia, eu vou te dar um conselho nessa noite a ser seguido. Depois do culto, procure o seu Geraldo. Procure o seu Geraldo. O seu Geraldo é um homem que é exemplo nessa igreja. Todos os dias ele senta com sua esposa na mesa, lá no cafezinho, sentam, lê a Bíblia, oram, tem dúvida, eles me ligam ou procuram lá em oração resolver a dúvida, e ele faz isso há muito tempo. É um exemplo para nós, a nossa igreja.
Converse com o seu Geraldo, como que é o primeiro passo, como que eu faço, por onde eu começo, né? O que eu preciso fazer, quais são as dificuldades. Mas nós precisamos mudar este quadro de ser uma geração que abandonou a palavra de Deus. Nós precisamos ter o hábito de meditar na palavra de Deus. Sabe o que é meditar? Meditar não é ler. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? O que isso pode mudar na minha vida? Como eu posso aplicar isso para a minha vida hoje que eu estou vivendo? Vida hoje que eu estou vivendo hoje. Como que isso pode mudar o quadro da minha vida que está um caos? Você precisa meditar, mastigar. Que seja como um chiclete que fica ali mastigando, até você entender realmente o que é aquilo na sua vida. Não se aparte, não deixe que a Bíblia seja apenas para ser lida aqui no PowerPoint. Não, por favor, irmãos, não deixe isso. Em nome de Jesus. Não deixe para ler a Bíblia quando ela é refletida nessa parede. Monte esse quadro em nome de Jesus. Jovens, em nome de Jesus Cristo, meditem na palavra de Deus. Ainda vocês são jovens. A palavra diz que se vocês, quando jovens, aprenderem a palavra de Deus, lá na frente, quando vocês tiverem a nossa idade, vocês não vão se esquecer dela. É ela que vai te ajudar nos momentos difíceis da sua vida. É a palavra de Deus que vai te sustentar quando você perder o chão. Quando você não tiver mais os seus alicerces que hoje você tem. Quando você começar a perceber os seus primeiros cabelos brancos, você vai perceber que a palavra de Deus foi essencial para a sua vida, para que você chegasse até aqui. Mudamos este quadro, meus irmãos. E por fim, no versículo 9, Deus diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. Novamente o Senhor reafirma, ou faz a reafirmação do encorajamento e da presença dele com Josué. Deus está dizendo para Josué: Josué, vai na fé. Vai na fé porque eu sou contigo. Você não vai estar sozinho nunca. Eu estarei contigo por onde quer que você andar, não temas. Não tenha medo, eu estarei contigo por onde quer que você andares. Não te espantes, não te assombres, não tenha medo. Meus irmãos, e Josué viu isso se cumprir na sua vida. Onde Josué pisou os seus pés, o Senhor esteve com ele. O Senhor não abandonou. Lá na frente, ele e Caleb vão dizer, né? Caleb vai dizer, mas serve para Josué. Eles tinham 80 anos, eles diziam: tenho 80 anos, mas me sinto como se tivesse com 40 anos, porque a força física e o vigor não me faltam. Eles já eram homens de 80 anos, mas eles ainda tinham forças físicas e vigor para continuar conquistando terras, para continuar lutando em nome do Senhor. Precisamos, meus irmãos, entender que é uma certeza de que Deus está conosco. E essa certeza de que Deus está conosco nos dá coragem para enfrentar qualquer desafio. Diabo, demônio, as crises dessa vida, os opositores, as lutas que nós passamos. A confiança de que Deus está conosco vai fazer com que nós enfrentemos qualquer desafio. E é por isso que alguns crentes são ousados. Alguém passa e fala assim: mas esse crente é muito ousado. Sim, ele sabe que Deus é com ele. Ele sabe que Deus é com ele. E ele desafia. E ele vai. E ele vai em nome do Senhor. Ele não teme ninguém. Não teme ninguém, porque ele sabe que o Senhor é com ele. Meus irmãos, precisamos aplicar isso em nossa vida. Precisamos entender o que Cristo fez por nós naquela cruz. Sendo o nosso Josué, ele nos conduz até a vida eterna. Ele nos conduz, nos guardando, nos protegendo como o capitão, o Senhor dos exércitos. Como foi cantado nessa noite, ele é o nosso general. Ele nos conduz. É ele que nos redimiu. E é ele que continua nos guiando até a jornada final. E ele mesmo disse isso: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Vejam, Deus disse para Josué que estaria com ele, aonde quer que ele pisar. O Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. O que temos a temer? Não temos o que temer, meus irmãos. Deus é conosco. O Senhor é conosco. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que caminha à nossa frente. Para isso, precisamos o quê? Confiar em Deus, obedecer a sua palavra e ser corajoso diante dos desafios. Muito fácil. Muito fácil. Obedecer a palavra de Deus, confiar nas promessas do Senhor e ser corajoso diante das adversidades e diante das lutas desse mundo. Finalizamos aqui, meus irmãos. Deus nos pede isso. Deus não nos pede nada mais do que não podemos cumprir. Deus nos pede força e coragem e obediência à sua palavra. Força e coragem diante dos desafios. Fidelidade para seguir a sua palavra e confiar nas suas promessas. Se você está diante de um grande desafio neste momento, não titubeie, não desanimes, não recue um passo sequer, porque Deus é contigo. É Ele quem vai à sua frente. É Ele que vai pegar nas tuas mãos e vai te conduzir quando lhe faltar forças. E Ele vai dizer para você no seu ouvido: força, ânimo, eu sou contigo. Oremos.